De volta com o Educador em Entrevista. Hoje eu converso aqui com a Vivian, psicóloga. Obrigado pela participação com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, Vivian, nós temos comentado aqui em algumas entrevistas, né, da questão de que hoje, a gente vê isso em várias reportagens, que a depressão é o grande mal do século. Né? Quando a gente pensa nessa questão, né, na ótica aí da psicologia, dos estudos, se sabe as causas para a gente ter um número tão elevado? Então, né, a depressão, e assim como eu acho que todos os transtornos mentais, né, como um todo, eles têm sido o mal do século, né, principalmente associado também ao abuso de substâncias químicas, né, e dentro da psicologia, a gente vai estudar mais as questões, né, comportamentais também, né, e situações que envolvem os próprios conflitos de existência como um todo. Tá? E diante dessas características, ainda a questão da medicina, né, a ciência vem estudando até efeitos orgânicos, né, que envolvem a questão dos neurotransmissores, que podem ter uma predisposição, sim, genética para o desenvolvimento dessas psicopatologias. Então acaba se somando fatores aí, né? A gente tem predisposição, consumo excessivo, né, de drogas, e aí a gente cai até nas lícitas, ilícitas, nos medicamentos. Isso, com certeza. Drogas lícitas e ilícitas também, né? Principalmente em questões de pessoas que têm já, né, uma predisposição genética, principalmente no caso da esquizofrenia, que vem sendo estudado muito, né? Aí tem essa associação que muitas vezes, né, pode ocorrer devido ao abuso de substâncias químicas. E muitas vezes a pessoa nem percebe isso, né? Às vezes o efeito, não entende que esse efeito é cumulativo, né? Não acaba ligando uma coisa a outra. Né? Não, muitas vezes as pessoas não associam essas causas, né? Porque, por exemplo, vamos pensar na situação, né, do abuso de substâncias, no caso da maconha, né? Muitas pessoas, elas têm uma falsa crença de que a maconha é uma droga natural, né? Mas a gente, né, infelizmente, sabe para a produção, ela, né, a princípio, ela pode ser uma planta, né, extraída de algo ali da natureza, mas para a produção em si, acabam colocando substâncias que muitas vezes as pessoas não têm nem noção do que acaba acontecendo nessa produção. Então, infelizmente, né, apesar de ainda se ter essa falsa crença, né, diante dessa mistura de substâncias, é que acaba vindo substâncias muitas vezes prejudiciais à saúde como um todo, não só na questão psíquica. E também a gente acaba ouvindo muito isso sem raciocinar, né? Porque assim, porque é natural não faz mal, né? Veneno de cobra é natural. Exatamente. Né? Você não tem nenhum componente fabricado ali, é tudo da natureza e vai fazer mal. Você tem uma dezena de plantas que são venenosas, né? Que o sujeito que entra em contato pode até vir a óbito com essas plantas. Então a gente também tem que falar assim, olha, né, esqueça essa questão do natural, né, mas Sim. Quais são as reações desse produto com o seu organismo? Com certeza, né, porque por mais que seja uma substância natural, né, vamos pensar a questão mesmo mais simples do sal, né, que é composto por iodo. Se esse sal não for administrado de uma forma adequada, ele vai trazer prejuízo para o próprio organismo. Então, né, a pessoa precisa se perder, né, como eu disse, essa falsa crença de que o que é natural pode ser usado, independente de quantidade. E a gente percebe que não é assim que as coisas acontecem, muito pelo contrário. Perfeito. Nesse caso, né, quando a gente fala de vários transtornos psiquiátricos aí, se tem muito o termo do gatilho, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ter uma tendência à esquizofrenia e nunca apresentar na vida, né? E às vezes faz uso uma vez na vida de maconha e isso detona esse gatilho. Muitas vezes, né, no caso da drogadição como um todo, é um uso prolongado, muitas vezes, né, que deriva acaba acontecendo a princípio um surto psicótico, onde pode ser que a pessoa consiga se restabelecer enquanto ser humano e pode ser que não, que ela fique no nível da psicopatologia. E aí ela não consegue mais retornar ao estado natural, de equilíbrio, né, até então, natural psíquico.
E é uma loteria, né? Por isso que acho que as pessoas têm que ficar muito espertas nesse sentido, né? Porque ninguém sabe, né? Ninguém tem a tarjinha ali, olha, tendência a tal transtorno psiquiátrico, não use drogas, não use tal, né? É uma loteria, a pessoa pode fazer uso e estar nesse grupo e ter um problema psiquiátrico de difícil resolução. Exatamente, não existe um padrão, né? Um perfil de ser humano que está predisposto a desenvolver algum transtorno psiquiátrico, e muito pelo contrário, né? Qualquer pessoa, ela tem essa disposição de vir desenvolver um transtorno psiquiátrico, né? Associado muitas vezes às próprias vivências, né? Tem casos mais extremos, como por exemplo, né, de negligência, violência física, principalmente nos períodos da infância e também associada à questão do abuso sexual, pode vir a ser fatores de maior risco, mas não consequentemente isola pessoas que não tenham passado por isso de desenvolver um transtorno psiquiátrico. Perfeito. Nesses casos específicos aí, né, quando se fala da estrutura, da descoberta dessas questões, né, quando se fala muitas vezes de depressão, muitas vezes as pessoas estão à volta e nem notam, né? Ou notam, mas a gente ainda tem um preconceito muito grande com os distúrbios psiquiátricos, né? Exatamente. A gente ouve os clichês, isso é frescura, isso é bobagem, né? Exatamente. Ainda, né, os transtornos psiquiátricos, eles têm um estigma de que muitas vezes é frescura, muitas vezes a pessoa é fraca, a pessoa não consegue lidar com problemas cotidianos, e muitas vezes não é assim. Infelizmente, né, os próprios familiares ou pessoas que estão ali em voltas dessa pessoa que vai adoecendo aos poucos, não conseguem perceber, porque muitas vezes quando você, né, percebe que a pessoa está um pouco mais triste, por exemplo, você vai falar, mas você está triste, o que aconteceu? Não aconteceu nada demais, né? Isso é frescura, vamos pensar diferente porque a vida é boa, e muitas vezes esquece, né, que sofrimento psíquico ele é uma dor que envolve a questão da angústia e que muitas vezes ela não é visível, né? Não é palpável. E as pessoas esquecem, infelizmente, disso, né? E só muitas vezes quando elas passam por esse tipo de situação que elas conseguem compreender o que é um sofrimento psíquico. Perfeito. E também tem a questão da oscilação aí do humor, muitas vezes, né? A pessoa fala assim, e exatamente tem esse rótulo, às vezes, de não ser nada, exatamente por isso, mas as pessoas também não se dão conta que outras enfermidades também têm isso, né? Olha, a pessoa pode estar com uma cólica de rim hoje e estar bem amanhã, né? E ninguém fica falando que é frescura. Exatamente. Né? E principalmente em relação aos transtornos psiquiátricos, né? Eles têm uma oscilação de humor, alguns transtornos mais específicos, né, que tem uma oscilação de humor muito grande durante o decorrer do dia, né, onde muitas vezes até a pessoa pode apresentar um sinal ali de melhora, né, de motivação, e que infelizmente ela ainda continua adoecida, ela ainda continua tanto adoecida quanto antes de apresentar esse fator. Então as pessoas às vezes, né, avaliam isso de uma forma totalmente errônea, não percebendo que a pessoa continua adoecida diante das situações. Um fator, né, que acaba acontecendo também é a questão do índice de suicídios ligados a esses casos, né? E é a pergunta da Bruna aqui. Todo caso de suicídio está ligado a um transtorno? Na maioria dos casos, sim, né? Mas não necessariamente a pessoa, né, que comete o suicídio, ela é acometida de algum transtorno psiquiátrico. Muitas vezes são conflitos da própria existência, né? E diante das situações, ela não consegue enfrentar aquilo de uma forma saudável, né? E acaba achando o suicídio como uma alternativa, né? De muitas vezes tirar aquela dor. Não necessariamente, isso é até um mito, né? De que o suicídio a pessoa o comete para atentar contra a própria vida, mas sim é para se atentar contra uma dor, né, onde na maioria das vezes está envolvida a questão da angústia, onde ela não consegue lidar com aquela, né, carga de dor, de pressão interna, e aí ela decide pelo suicídio, muitas vezes. Também tem uma questão prática aí, né, de se observar que muitas vezes as pessoas dão sinais, né? Sim.
Muitos sinais. Uhum. Né? Em relação a esses sinais, muitas pessoas às vezes, né, não consideram, né, quando as pessoas falam, né, muitas vezes, eu estou cansado da minha vida, eu quero me matar, né, e desconsidera isso, porque um dos fatores, né, que deve ser considerado de comportamentos, né, anteriores ao suicídio, inclui essas próprias falas. Né, e muitas vezes as famílias ou as pessoas ao redor acham que isso é uma situação totalmente, né, por drama, querendo se culpabilizar. Né? Outra situação também que envolve é a questão, né, do isolamento social. Né? A pessoa muitas vezes tinha uma vida, né, cotidiana normal, se relacionava, e quando ela começa a entrar nesse processo, né, que muitas vezes está associado a um adoecimento, ela passa a ter um isolamento social. Né? Outras questões também, né, ela vem dando indícios, muitas vezes, de querer resolver coisas ali com a família, né, sem uma explicação muitas vezes lógica, tentando ali, né, resolver questões financeiras também, em muitos casos. Outra situação pode até ser as tentativas mesmo, antes de culminar no suicídio, né, onde a pessoa dá esse tipo de indício, né, realizando algum ato contra si, mas que não se concretiza. Né, incluindo também, né, deve-se estar muito atento à questão, muitas vezes, a busca, né, por substâncias químicas, tanto na questão de drogas lícitas ou ilícitas, como de medicações também. Tem que ficar muito atento a essas questões. Perfeito. E o brasileiro tem, infelizmente, essa mania de automedicação também, né? E aí a gente fala, no tocante disso, das drogas lícitas, né? A quantidade de pessoas que se automedica e acha que isso é muito diferente, por exemplo, de consumir maconha, cocaína, ou seja lá o que for, né? Na verdade, a pessoa está no mesmo patamar aí, né? A diferença é que está comprando legalmente, mas Exatamente. Os males causados estão na mesma linha. Exatamente, né? Porque a medicação, ela não deixa de ser uma droga. O que vai interferir ou não é a questão da quantidade que é administrada. E hoje, né, no Brasil também tem um grande consumo, um grande incentivo dos benzodiazepínicos, como, por exemplo, clonazepam, que é o Rivotril, o diazepam, né, que são medicações que são, assim, administradas de forma, muitas vezes, sem necessidade, né? Hoje em dia também, o serviço, né, de saúde mental no Brasil, ele ainda é muito falho, né? Muitas vezes demora-se para chegar ao serviço, né? Demora-se para que aconteça esse encaminhamento, e onde muitas vezes as medicações acabam sendo administradas, às vezes por algum outro profissional, e aí a pessoa, né, não conseguindo lidar exatamente com essa administração, acaba usando doses maiores, e aonde pode também, inclusive por medicações, ocorrerem surtos psicóticos, por exemplo. Perfeito. Por isso, sempre acompanhamento de um profissional, né? O próprio profissional mesmo acompanha a questão e oscila a medicação ao longo do tratamento, então tem que se seguir de uma maneira rígida esses tratamentos. Exatamente, né? E preferencialmente com o psiquiatra, porque o psiquiatra é que vem tratar essas doenças psíquicas. Então, ele sabe, né, a propriedade das medicações específicas, estuda sobre os transtornos psiquiátricos como um todo. Então, é a partir daí que ele consegue administrar essas medicações da melhor forma possível para que tenha uma redução de danos para o próprio paciente. A Maria cita o caso aqui, né, de uma pessoa que fez uso, né, era medicada com Ritalina, acabou se envolvendo com drogas, não é? Passou um período afastado da sociedade, aí preso. Quando saiu, saiu muito agressivo, e ela questiona isso, né? Tem que se voltar ao tratamento, tem que se voltar a encaminhar um tratamento nesse sentido? Sim, é necessário, né, a pessoa que inicia-se um tratamento psiquiátrico, ou no caso da Ritalina, que pode ser administrado pelo neurologista também, ela precisa de um acompanhamento contínuo. Né? E muitas vezes as pessoas, ou por situações como essa, de uma prisão, não dão sequência em um tratamento. Né? E aí, infelizmente, é onde fica
exposto a situações cada vez mais vulneráveis, porque aí já não consegue mais lidar com as situações da mesma forma, como antes. Uhum. Pensando também nessa questão aí, né, quando se fala do extremo, né, a gente estava falando da questão do suicídio, mas hoje a gente tem também uma série de outros atos extremos, é o que a nossa espectadora Camille coloca, né? Por exemplo, a gente vê um índice muito grande de jovens, de adolescentes que se cortam, né? A que se atribui isso e se isso também é um sinal de alerta com relação a suicídios? Essa questão da automutilação, ela precisa ser observada com cautela, porque muitas vezes, né, ela vem muitas vezes associada ao mesmo princípio do suicídio, que é no sentido de aliviar a dor. Muitas vezes, que é uma dor psíquica, muitas vezes, né, o jovem ele ainda pode usar aquilo como uma forma de manipular o ambiente, tá? Mas isso não significa que uma pessoa que se automutila, ela vai cometer um suicídio, mas deve-se ter cautela, né, em relação a essas questões extremas, como você mesmo disse, né, Luciana? Por exemplo, se a gente for observar a questão dos ciúmes, o quanto tem aumentado a taxa de feminicídio, né, no país, né? Se a gente for avaliar tudo isso, é como se fosse considerar um caso de amor, né, de posse extrema, e que muitas vezes, quando a pessoa não consegue lidar com isso, ou ela atinge a si próprio, que ela comete o suicídio, ou ela mata o outro. O Abílio coloca também uma questão interessante aqui, né? Ao longo da história, né, como muitas coisas foram recolocadas, né, como transtorno ou como não transtornos, né, com evolução e com conhecimento também, não é? Exatamente, né? Se a gente for avaliar até a década de 90, a questão da homossexualidade ainda era visto como um transtorno, né, pelo DSM, que é o Manual de Doenças de Transtornos Mentais. E com o passar do tempo, inclusive a própria questão da adicção, né, da dependência química também não era vista como um transtorno. E a partir dessa reformulação, ela passou a ser vista como um transtorno psiquiátrico. Então, essas situações, né, de ser ou não transtorno, elas vão acontecendo de acordo, né, com que isso vai aparecendo com mais incidência na sociedade e passa a se ter um olhar diferente, né? O que antigamente poderia não acontecer, né, se a gente for pensar na questão da infância, né? Se a gente for pensar no caso dos nossos avós, eu falo no meu caso, muitas vezes alguns pais também, eles não tinham tempo de viver esse período, né? E aí a infância ela foi sendo incorporada ao longo dos anos. Então a mesma coisa se acontece com os transtornos psiquiátricos. A partir, né, de que vai acontecendo uma incidência maior, tendo um olhar maior social, passa a se ser estudado com mais cautela e avaliado. Uhum. E também uma questão de comportamento, né? Sempre todo transtorno, toda ação, ela é estudos com vários casos, né? Exatamente. Um caso esporádico, um caso único, ele não dá para ser levado como base. Então, as pesquisas elas utilizam vários casos, até porque, mesmo diante de uma psicopatologia, a pessoa ela pode ter um tipo de enfrentamento, né, um tipo de comportamento diferente dos demais, porque acaba tendo uma questão até subjetiva. Claro que tem alguns critérios estabelecidos que devem ser preenchidos, mas a forma dela de lidar, né, de conviver com a doença é diferente de um caso para outro. Uhum. E também tem essa questão, né, quando a gente fala aí dos transtornos, né, você tem grupos com os mesmos transtornos, mas quando a gente começa a atacar as causas, aí a importância, né, do tratamento individualizado, quando a gente pensa na psicologia, na psiquiatria, né, porque às vezes cada caso é muito específico. Exatamente. Envolvem questões muito íntimas do próprio ser humano. Então, cada caso vai ter um manejo diferente, né? Por isso, é extremamente importante, né, ressaltar o meu papel enquanto profissional, de se poder trabalhar essas questões, né, subjetivas dentro de uma psicoterapia, né, onde muitas vezes só a medicação não vai conseguir obter as melhoras efetivas, né, as melhoras esperadas para o próprio paciente, como através
do tratamento psiquiátrico associado a uma psicoterapia. Uhum. Cláudia, né, colocando também uma questão, né? Hoje as redes sociais têm uma importância muito grande de divulgar boas informações, mas ao mesmo tempo a gente percebe também que geram grupos em que os distúrbios parecem normais. Exatamente. Acaba acontecendo uma naturalização, né? Porque se fulano tem, ciclano pode ter, e acaba acontecendo muitas vezes, principalmente no caso das redes sociais, uma disseminação muito grande de informações e que muitas vezes acabam sendo errôneas e a pessoa, por já não conseguir lidar com diferentes aspectos, ao ler aquilo, infelizmente, ela acaba adotando uma postura diferente e acaba muitas vezes adoecendo por dificuldade de lidar. Por exemplo, no caso, né, da automutilação, se você for pesquisar, né, nas mídias sociais como um todo, você vai perceber o quanto tem falando-se sobre o assunto, inclusive instruindo como fazer. E hoje em dia, a questão principalmente da internet, ela está ali a todo vapor e a todo momento. Então tem uma gama de informações que estão chegando muito rápido e existem pessoas que não estão preparadas para lidar com diversos assuntos. E aí é onde muitas vezes, estando exposta a essas situações, pode vir a desenvolver um adoecimento psíquico. Perfeito. Quando se fala também no outro ponto de vista, né? A gente está falando aí das redes sociais como ferramenta que muitas vezes são prejudiciais nesse sentido, né? Que juntam um grupo e que acaba naturalizando um perfil equivocado, mas também a gente tem as terapias de grupo, né? Que você tem pessoas com o mesmo perfil enfrentando o mesmo problema e que os depoimentos, as declarações mediadas por um profissional acabam mostrando e auxiliando de fato nesse tratamento, né? Exatamente. E a pessoa, por exemplo, numa terapia grupal, ela consegue perceber, né, que o sofrimento que ela tem, outras pessoas também sentem. Né, e que acham estratégias diferentes para lidar. Então, muitas vezes, esses grupos, eles entram como uma ferramenta onde a pessoa acaba criando estratégias para lidar com a própria situação, onde sozinha ela não consegue. Uhum. Quando se pensa nessa questão das terapias de grupo, elas também são pontuais, né? Não é todo caso que vai poder ser resolvido com um grupo. Em algumas questões específicas, vamos pensar a dependência química, né? São terapias que resultam positivamente. Exatamente. É avaliado muito de acordo, né, com os perfis de cada paciente. Porque tem alguns pacientes que eles não dão conta de estar em um grupo falando sobre questões pessoais. Como você citou, no caso da dependência química, isso vem auxiliado bastante. Né? Outra situação, onde tem até um grupo em Ribeirão Preto, que ele é incentivado pela USP, ocorre, ele chama ouvidores de vozes, que são específicos para pacientes com esquizofrenia, onde lá eles poderão, né, relatar as vivências que têm diante da própria doença. Outra situação que tem favorecido muito é a questão dos transtornos alimentares, né, como a questão da obesidade, bulimia, anorexia, que acabam sendo uma rede de apoio. Olívia, né, colocando a respeito, a gente falou da questão dos suicídios, né, e ela questiona exatamente isso, né, como uma pessoa, né, chega a esse ponto, né, e muitas vezes não aparentando o problema. Exatamente, né? Muitas vezes a questão de sofrimento psíquico, de angústia, ela não é aparente. Então, as pessoas muitas vezes não conseguem perceber. Mas, por exemplo, no caso dos comportamentos, como o isolamento social, ele é um indício. E como eu relatei anteriormente, as pessoas que procuram, né, optam pela questão do suicídio, muitas vezes elas podem ter tido tentativas anteriores que não foram bem-sucedidas e também ela opta
né, por essa escolha, onde muitas vezes ela pode ter um quadro de melhora, a pessoa, né, poderia estar deprimida ali em um determinado momento, e aí ela passa por um quadro de melhora e é onde ela comete o suicídio. Né? E o suicídio em si, ele não é um atentado contra a própria vida, né? Mas é no sentido de evitar uma dor, de evitar um sofrimento angustiante que ela não dá conta de lidar. Então, que muitas vezes ela escolhe, né, retirar a própria vida porque ela não consegue lidar de outra forma, ela não consegue ver outra perspectiva além dessa. Uhum. E muitas vezes é isso, né? Uma palavra de apoio no momento certo, um encaminhamento para um tratamento é fundamental como prevenção. Exatamente. As pessoas elas precisam compreender o momento de buscar ajuda, né? E, por exemplo, no caso, né, do suicídio, você precisa ser direto e falar com a pessoa, né, sem julgamento, né, porque ela já está com dificuldade de lidar com as pressões, tanto internas quanto externas, por exemplo. E você precisa ser direto, falar, orientar e buscar, né, o tratamento necessário, né, onde eu ressalto a questão, né, do tratamento psicoterápico e também do tratamento psiquiátrico. Uhum. Com relação também, né, a todo esse cuidado, essas premissas, né, a gente vê aqui, e é o que o Otávio coloca, né, que muita gente tem um índice de tentativas maiores com o público feminino, né, mas que não resultam de fato em óbito, do que no público masculino, que é mais efetivo nesse sentido, inclusive pela escolha aí, né, das ações, mas que em ambos os casos o perfil é muito similar, né, no sentido de, das manifestações de alerta. Exatamente, né? Em relação a essa informação, a tentativa, né, ela pode até ser maior no caso de mulheres, mas o índice de suicídio concreto, ele chega a ser em torno de 79% em homens, né, e a mulher uma quantidade um pouco menor. Mas os comportamentos, os pensamentos, eles estão extremamente associados, né, então não tem distinção em relação à questão do sexo, ou, por exemplo, da classe social. Uhum. Júlia, parabenizando pelas colocações aqui, pelas informações, e perguntando, né, quando se tem algum apontamento nesse sentido, né, que a pessoa percebe que a outra pode ter uma tentativa de suicídio, como encaminhar, como intervir com essa pessoa? A princípio, poder falar, né, sobre isso com a pessoa, de forma direta, né, inclusive até muitas vezes perguntando, porque isso acaba sendo mito, né? Muitas vezes, num senso comum, a gente pensa que falar, né, sobre suicídio vai levar a pessoa a isso, e muito pelo contrário. Falar sobre suicídio é falar sobre uma possível perspectiva, uma forma da pessoa de lidar com aquilo, né? Orientando através de tratamentos, e poder, né, muitas vezes a pessoa sozinha ela não vai conseguir buscar esse tratamento, esse auxílio, então precisa das pessoas que estão ao redor apoiarem, né? E muitas vezes as pessoas acabam até julgando alguns comportamentos e isso acaba sendo para a pessoa como uma própria pressão. Então precisa-se ter uma visão sem crítica, sem julgamento, porque se ela está numa condição de sofrimento psíquico, o que ela precisa menos é de críticas, de julgamentos das pessoas que estão ao redor, onde muitas vezes ela espera-se uma ajuda. Perfeito. E para cada caso, de novo, aquela questão, né? Um caso específico, é um encaminhamento, mas sempre a questão da atenção, e aí que o Ricardo coloca, né? Hoje a gente vive uma vida tão atribulada que muitas vezes as pessoas de fato não percebem, né? E também é uma coisa que a gente tem que destacar. Exatamente, né? As pessoas têm o costume de viver numa correria como se estivesse vivendo ali no automático. Mas a gente precisa parar e prestar atenção no próximo, né? Parar e prestar atenção que o sofrimento ele é inerente à condição de vida humana. Então, é necessário se atentar. De fato, algumas pessoas, elas relatam não conseguir perceber,
Mas se avaliar mais fundo, a pessoa vem dando alguns indícios, principalmente em relação à questão do isolamento social, né, da falta de diálogo, da falta de comunicação, né, onde ela se restringe. Uhum. A Miriam parabenizando pela entrevista, né, e colocando que já teve esse problema com amigos próximos, né, que realmente chegaram a um extremo, e que as pessoas só depois do caso concretizado é que notaram, né, os sinais. Também tem isso, né, o que a gente comentava, a vida é tão atribulada e depois que a pessoa nota, olha, mas aquilo foi um indício. Exatamente. As pessoas, né, estão acostumadas a naturalizar tantas coisas, por exemplo, né, a pessoa que se sente mais deprimida com frequência, né, aquilo acaba sendo naturalizado muitas vezes. E pode ser que por trás, né, desse comportamento deprimido tenha situações que a pessoa não consiga resolver sozinha. Então aí, depois que de fato acontece o ato, é que as pessoas param e prestam atenção nos indícios que já estavam acontecendo muito antes da situação eclodir. Uhum. Eduardo também parabenizando pela entrevista e colocando, né, quando se tem uma pessoa em tratamento, né, e que os familiares percebem que o tratamento não está indo bem, como contatar o profissional e se é uma rotina, né, dos familiares terem contato aí com o profissional, seja o psicólogo, seja o psiquiatra, para dar um feedback também, né? É extremamente importante a questão familiar, né, em qualquer tratamento psiquiátrico, porque a família muitas vezes vai observar algumas coisas que o próprio paciente ele não consegue relatar por si só. E em relação ao tratamento, né, cada caso, como a gente vem dizendo, é um caso. Então, às vezes, tem algum paciente que pode não se adequar, muitas vezes com perfil profissional, né, seja do psiquiatra ou do psicólogo. Então, é estar sempre atento a isso para também buscar outras alternativas. Então, se ele não está se adaptando com aquele profissional, procurar outro. Né, mas não deixar a pessoa sem ali um resguardo, um respaldo e principalmente se ela estiver com medicação, não abandonar as medicações, porque ela é extremamente importante na contenção, né, muitas vezes da ideação suicida. Uhum. E é interessante isso, né, de poder ter esse acompanhamento, porque muitas vezes até a própria pessoa não sabe como relatar, né, ou omite alguma questão por vergonha, né, porque tem essa questão da sociedade, né, a taxar cada caso psiquiátrico aí, ou psicológico como não sendo importante. Então, a observação dos amigos, da família é fundamental. É extremamente fundamental, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não consegue trazer em palavras aquilo que ela está passando. Então, as pessoas estando próximas e tendo essa atenção dobrada diante da situação, elas conseguem muitas vezes relatar melhor, né? E até gerar alguns apontamentos para o profissional poder trilhar o tratamento de determinada forma. E eu aproveito aqui o gancho da Olívia, né? Hoje muitas vezes a gente vê não só o depoimento para amigos, das pequenas falas, mas a rede social enquanto ferramenta, né? De observar as postagens, os temas que as pessoas estão tocando. Exatamente. Através das redes sociais as pessoas acabam dando muitos indícios de situações de desesperança, de apatia em relação à própria existência ou às questões ao redor, situações de conflitos, né, muitas vezes existenciais, né, buscando ali um sentido para a própria vida, né, e esses tipos de comportamentos também muitas vezes eles são identificados através da fala e através também, por exemplo, as redes sociais acabam mostrando ali um isolamento social das pessoas próximas, mas acaba obtendo, né, um aproximamento ali nas redes sociais das pessoas próximas. Então, também é uma ferramenta de observação importante aí. Precisa-se estar muito atento com o que as pessoas costumam postar, né? Porque, por exemplo, você pode ver um perfil, né, de alguém que já tenha cometido um suicídio. Muitas vezes ele vem dando indícios, né, de busca de sentido para a própria vida. Ele vem relatando aquilo, ele vem demonstrando aquilo através de uma rede social
como talvez uma forma, né, de tentar fazer com que as pessoas percebam, né, já que ali estando pessoalmente ela não consegue transmitir essa mesma mensagem. Uhum. E essas ferramentas, mesmo que indiretas, né, a gente lembra da questão, por muitos anos, do CVV, que ainda, né, tem essa estrutura de apoio via telefone, mas hoje em dia também via internet, a gente tem ferramentas nesse sentido e que tem dado um resultado interessante aí, né? Exatamente, né, porque na questão das mídias sociais é uma forma de se atentar, né, como a gente já tinha falado antes, muitas vezes a vida está tão ali conturbada, né, você vivendo tanto no automático, mas a pessoa, muitas vezes, ela para durante o dia para fazer postagens em redes sociais. Então, é poder também estar atento a isso. Não significa, né, que a todo momento, né, tudo que a pessoa posta pode ser indício, mas é preciso observar, de fato, ter cautela. E se perceber que essa situação está fugindo, né, de algo que seria até visto como um esperado, dependendo da característica e da própria personalidade da pessoa, está atento. Em relação ao CVV, ainda ele é muito usado. Né? As pessoas ainda buscam muito o CVV como uma forma também, né, de poder expressar e de poder falar, que muitas vezes ela não consegue através das redes sociais. Então, ela utiliza o CVV como uma estratégia. Uhum. E, de fato, também é uma questão, né? A gente percebe esses próprios serviços também indicando encaminhamento a um psicólogo, a um psiquiatra. Ele é um serviço de apoio, né? Ele não é a solução. Exatamente, são serviços de apoio, né? Mas o tratamento, de fato, ele vai ser realizado com o psiquiatra, né? A partir da utilização de medicações e também com o psicólogo, para poder falar, né, sobre esse sofrimento, tentar colocar em palavras, né, através da expressão também de comportamentos, para poder buscar estratégias para lidar com esse tipo de situação. Uhum. Quando se tem essa questão aí dos indícios, como a gente dizia, né, de ter esse cuidado, essa observação, a Camila coloca aqui, né, muitas vezes as pessoas têm resistência ao tratamento, né, ou resistência de procurar um profissional, ou às vezes procura e tem resistência depois em manter a medicação, param a medicação sem o aval aí do profissional. Isso também é uma rotina complicada, né? Exatamente, né? Manter uma pessoa em tratamento precisa-se de uma rede de apoio, né? Precisa da família, né, estar disposta, né, a fazer com que aquele paciente muitas vezes esteja lá. Precisa com que pessoas próximas, né, como amigos, também incentivem, porque muitas vezes, até por característica do próprio adoecimento psíquico ou do próprio transtorno, a pessoa ela não consegue, né, se relacionar até mesmo com o profissional. Então, precisa, né, haver um investimento ali da família, né, no sentido de parar, orientar, né, e fazer com que a pessoa se mantenha, muitas vezes, no tratamento mesmo ela não querendo. E, principalmente, né, estar ali atento se a pessoa, quando ela está, né, utilizando medicações, se ela está tomando as medicações corretamente, né, se ela está frequentando o psiquiatra regularmente ou mesmo o psicólogo. Então, precisa, muitas vezes, de alguém para estar ali, né, resguardando aquela pessoa também no tratamento. Perfeito. A Sueli Bonato aqui parabenizando pela entrevista e mandando um grande abraço. Quando se pensa, né, na rotina aí, do tratamento, também tem uma coisa pontual, é que não existe tratamento a curto prazo. Exatamente, né? Essa questão de transtornos psiquiátricos, muitas vezes as pessoas acreditam que vai, né, tomar uma medicação durante um período de tempo que muitas vezes ela mesma estipula e que depois daquilo ela vai conseguir retomar a rotina dela normalmente. E não é dessa forma, né? Alguns transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia, por exemplo, até a dependência química, são transtornos que não existem cura. Então, a pessoa precisa estar em constante tratamento, né, dando uma manutenção àquilo que ela já vem fazendo, porque senão, infelizmente, se ela deixa
estar em um tratamento é onde muitas vezes pode acontecer situações extremas, como a própria questão do suicídio. Uhum. Quando se tem aí a questão, né, desse acompanhamento de longo prazo, também de novo a gente cai na questão do preconceito, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, né, que vai ter que tomar um medicamento, fazer um controle durante toda a vida, né, a gente cai no mesmo caso, né? Às vezes a pessoa tem um problema que ela vai ter que ter um controle durante toda a vida. Exatamente. E a questão principalmente psiquiátrica, hoje em dia ela ainda é vista, né, como um estereótipo do louco, né? Apesar de ter se mudado essa visão, em parte, a partir da reforma psiquiátrica, hoje em dia as pessoas ainda consideram, né, pessoas que procuram um psiquiatra, um psicólogo, que ela está, né, muitas vezes utilizam até o termo louco, que ela está extremamente adoecida, e não é assim. Né? A pessoa que procura um tratamento, que procura um auxílio, ela está procurando pela saúde mental dela e não ao contrário, né? E não pela doença. A Marlene, parabenizando pela entrevista, colocando que já teve problemas, né? Tomou medicamento por muito tempo, até ter uma redução gradual desses medicamentos e não necessitar mais, estar aí há 6 anos sem a necessidade, mas coloca aquilo que nós falávamos no bloco anterior, né, que foi um processo lento e que ainda ela faz os atendimentos psicológicos, independente de não tomar mais medicação. Exatamente. A questão da medicação, né, a pessoa precisa muitas vezes compreender, né, que não é ela que vai estipular, mas que é o profissional que vai ter condições, através da sua formação, de avaliar aquilo. Né? E quando se avalia uma melhora do quadro, ela precisa ter um equilíbrio dessa melhora. Então, não é porque apresentou a melhora num período que necessariamente essa medicação vai ser retirada. E essa medicação vai sendo retirada aos poucos, né? De forma gradual, que a gente chama de desmame. Uhum. E de fato é isso, né? Tem que ter essa programação, né? Não pode ser feito de maneira abrupta, e é o que a gente vê na maioria dos casos de recaída. Exatamente. As pessoas acabam, né, apresentando ali uma melhora repentina e aí acreditam que já estão, né, totalmente bem, que não precisam mais de medicação, que a medicação muitas vezes é algo viciante, e não é dessa forma. Né? Uhum. A medicação ela é algo que se torna algo saudável, né? Utilizado da forma adequada, ela é saudável para que a pessoa consiga se reestruturar. Igual a Marlene mesmo falou, ela continua, né, não precisa mais do tratamento psiquiátrico, mas continua no tratamento psicológico para ter condições de lidar com tudo que ela já passou. Uhum. Quando se fala na questão, né, como a gente já disse, do apoio da família, dos amigos, de um profissional qualificado aí dentro do perfil, o Guilherme coloca também uma outra questão, né? O ambiente profissional ainda está pouco preparado nessas questões, né? E muitas vezes, hoje em dia, é um dos grandes influenciadores de várias dessas problemáticas. Exatamente. Muitas vezes, né, o ambiente de trabalho é onde a pessoa passa a maior parte do dia, né, onde ela está ali exposta às pressões, às cobranças, e as pessoas não compreendem, né, às vezes ela dá indícios de algum adoecimento, mas as pessoas não compreendem, consideram muitas vezes como uma pessoa fraca, despreparada, e não é assim, né, que as coisas de fato acontecem. Precisa-se ter um preparo, né, inclusive das próprias instituições, para ter esses profissionais, porque quando a gente lida com o ser humano, a gente lida com fraquezas também, e é preciso ter essa noção de como um todo. Não é que o ser humano vai ser só dificuldade, só sofrimento ou só fraqueza, mas precisa perceber que isso também é parte da Constituição. Uhum. Luiz, parabenizando também pelas colocações, pelas informações, colocando se crianças podem ter esse tipo de transtorno, como depressão ou até tentativa de suicídio. Podem sim, não existe, né, uma faixa etária específica, né, classe social, né, gênero,
E no caso da criança, precisa-se de um acompanhamento ainda maior, né? Porque a criança ela ainda está lidando com situações que envolvem, né, dificuldade de identificar o que é realidade, o que é fantasia, então precisa-se ter um aparato ainda maior, né? E o diagnóstico, muitas vezes na criança, ele acaba sendo um pouco, né, mais prolongado, um pouco mais estudado para se chegar de fato a algo do que no adulto, por conta de todas as transições que a criança enfrenta. Uhum. E também aí o cuidado maior, né? Porque quando a gente convive com crianças, né, sabe dessa questão mais criativa e muitas vezes a atenção ainda é menor nesse sentido, né? Exatamente. As pessoas acreditam, né, que muitas coisas que a criança realiza é porque ela está brincando e muitas vezes não é brincadeira, né? São indícios, né? A gente vê, por exemplo, crianças de 10 anos, né, cometendo suicídio, infelizmente. Ainda por conta, né, desses jogos, né, que vem surgindo aí, as crianças acabam se envolvendo ainda mais. Muitas vezes até por curiosidade. E é onde ela não consegue lidar com a situação, né, e muitas vezes adoece. E esse adoecimento, infelizmente, precisa-se de uma manutenção extremamente grande, senão ela fica exposto tanto quanto um adulto. Uhum. Quando se pensa na rotina aí desse perfil do tratamento, né, que a gente faz esse perfil, né, de ter um longo período de cuidado, de observação, enfim, até que a pessoa tenha uma autonomia, né, é também um peso que fica entre paciente e profissional. Exatamente, porque muitas vezes o paciente ele procura o profissional querendo uma melhora rápida, né? Uma melhora, né, em questão de algumas sessões ele já espera que saia com uma melhora, né? Ou até mesmo em consultas, que ele vai tomar a medicação ali durante um determinado tempo, ele vai obter a melhora. Infelizmente, a pessoa precisa compreender a dimensão da doença mental que ela enfrenta, né? Compreender a dimensão do que é um sofrimento psíquico. Porque se ela não tem essa compreensão, e até mesmo as pessoas ao redor, infelizmente ela acaba abandonando o tratamento. Uhum. E sempre com essa observação, né? Ter essa questão pontual de observar que tem que ser passo a passo, né, detalhado, para não se cair no que a gente falava aí de recorrência, né, e que é muito mais comum do que a gente imagina exatamente por essas escapadas aí do perfil de tratamento. Exatamente, né? As pessoas precisam, principalmente as pessoas ao redor, né, estarem atentas, né, se a pessoa de fato está seguindo aquele tratamento, se está dando manutenção em um tratamento que já foi realizado, porque senão, infelizmente, ela fica exposta, né, a ter situações de crise, né, ou até mesmo de surtos, e acabam vindo com proporções ainda maiores. Uhum. Vivian, para quem quiser ter mais informações, né, a Júlia, a Carla aqui perguntando onde você atende, né, como contactar. Através das redes sociais, eu tenho uma página, né, psicóloga Vivian Guidetti, e também através do telefone, o meu telefone profissional que é 99414-0900. Eu atendo na Clínica Ecos, que fica na rua Germano Moreira, bem em frente à Escola Hotelzinho. Então, para quem tiver interesse, né, ou quiser tirar dúvidas, pode me contactar através de rede social ou pelo telefone, para a gente poder conversar melhor. Né? E as pessoas precisam estar atentas, né, muitas vezes ao sofrimento do outro, a perceber, né, que o ser humano ele sofre, que ele tem dificuldades, cada ser humano lida com situações diferentes e que muitas vezes ele precisa de ajuda. Então é necessário reconhecer, né, que precisa de ajuda. E se a pessoa sozinha não consegue reconhecer, que os familiares ou qualquer outra pessoa que esteja ao redor possa orientar. Uhum. Vivian, eu agradeço a participação, a presença aqui com a gente. Espero que esse seja, né, mais uma conversa que a gente retome o tema para cada vez mais informar as pessoas. Deixo o abraço aqui da família que está ligadinha, né,
Guidete, a Neuza, a Vanessa, o Luiz Miguel e a dona Cacilda. Eu que agradeço a oportunidade, né? E é sempre bom falar sobre esses assuntos porque a gente fala de saúde, né? A gente não espera ter a doença ou ter o acontecimento, né, como o suicídio, que muitas vezes choca a população, para poder falar desses problemas que as pessoas enfrentam, né, desse adoecimento, desse sofrimento. Então é preciso falar, né? É preciso poder compreender a dimensão do que o outro também sente. Então eu me coloco à disposição, né, sempre que precisar. E logo eu espero também que vocês retomem, porque todo ano tem-se uma campanha do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e que isso possa ser falado várias e várias vezes, porque lembrando que, né, que falar de suicídio não é falar de morte, mas é falar de vida, de estratégias possíveis, e falar também da importância sobre o tratamento com transtornos mentais. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo, na sequência temos a matéria aí a respeito da entrega da Casa do Real. Nós voltamos já. Muito bem, amigos do programa Educadora Entrevista, conforme o prometido no último domingo, durante o sorteio do Super Casa Real e durante todo o período da campanha, já aconteceu um dia após, nessa segunda-feira aqui no Jardim Davi Rodrigues, a entrega da casa à ganhadora Maria José do Nascimento Ferrão. Ela com toda a sua família aqui presente, recebendo aí os diretores da rede de Supermercados Real, recebendo a chave e também, conforme o prometido, os móveis chegando bem na hora da entrega desta residência para a família Felizarda. Bom, e ela disse que não conhecia a casa, não teve oportunidade de vir durante a construção, veio hoje de manhã, um dia depois do sorteio. E aí, gostou do que está vendo? Me surpreendeu, achei muito linda. Como é que você achava que seria a casa? Eu achava que era mais simples, assim, tipo uma casa assim de Coab, né? Mas eu cheguei aqui e me surpreendi. Valeu muito. É uma casa de R$200 mil, hein? É verdade. E aí, tá feliz? Nossa, tô passada, nem dormi direito. Isso que eu ia te perguntar, deu pra dormir bem? Não, fiquei na sala lá no celular, olhando as fotos que a gente tirou. Lá do sorteio, a filmagem que fizeram. Então eu fiquei assim, sabe? E conseguia dormir. Não vi a hora de amanhecer o dia para vir ver ela pessoalmente, que eu não conhecia mesmo. E aí, gostou do lugar? O lugar também é bom, né? Nada, que bom, perto da rotatória, tá fácil de chegar. 5 minutos da cidade, né? Nossa, tá maravilhoso aqui, muito bom. E agora eu tô aqui com o João Luiz Ferrão, que é o esposo da Maria José. Bom, eu tô vendo que você tá muito sorridente aí, tá muito feliz. Você já tinha vindo ver a casa antes, João? Já viemos hoje de manhã, né? Só hoje. Agora, durante a construção, o processo todo, você não veio? Não tinha visto, não. E aí, gostou do que tá vendo? Ah, tá bom, né? Tá bem construído, bonita a casa. Como é que foi aí, saber que foi o Felizardo? Cara, é uma emoção diferente, que eu nunca passei por isso aí, mas é gostoso. Tinha ganhado alguma coisa na vida antes ou não? Não. Nem na loteria? Não. Nem rifa? Nada, nunca. Nem quermesse. Nem quermesse, frango e quermesse? Nem frango de quermesse. Quer dizer que veio pela primeira vez, já veio um prêmio pesado, hein? Vale a pena, né? A gente participou também, vem participando há longos anos aí, muitos tempos atrás. Então, acho que chegou a minha vez, a sorte, né? Você tem que insistir, né? Insistir e persistir, né? Isso. Gabriel, e aí? Vem cá. Você não tinha conhecido a casa ainda? Nossa, maravilhosa, cara. Um trabalho muito bem feito pelo Real, muito bem feito. Acabamento de primeira linha. Exatamente. Tem lugar para aumentar tanto na frente quanto nos fundos, né? Tem, dá para aumentar a família, dá para fazer tudo aqui. Bem projetado. Né? Muito bem projetado. Ou no lugar lá dos fundos vai colocar uma piscina? Uma churrasqueira, né? Pelo menos, né? Pra gente comemorar aqui já com a família. Então tá bom, parabéns para vocês que façam uso com bastante saúde da casa, tá? Muito obrigado, agradeço a todos os amigos também, familiares que estão felicitando a gente. Tem sido muito bom. Agora eu tô aqui com o Gabriel, que é o irmão do Guilherme, ele tá aí cuidando da parte, né, publicitária, de divulgação da rede de Supermercados Real. Tava feliz ontem também durante o sorteio e, logicamente, continua com essa felicidade hoje, cumprindo o que prometeu, né, Gabriel? É isso, como a gente falou desde o começo da campanha, hoje, segunda-feira, um dia depois, já estamos aqui entregando as chaves, entregando os móveis, a mobília, tudo do jeito que foi a campanha bem transparente desde o começo e tinha que terminar de forma transparente também. Isso faz com que o cliente que já acredita passe a acreditar muito mais, né? Exatamente, assim,
o que a gente sempre preza é ética e transparência. E é isso que a gente tenta mostrar nessas ações. E estamos aqui hoje com o próprio sorteio, com imprensa filmando tudo, com testemunhas, com criança tirando os cupons e agora finalizando a campanha de maneira positiva também. E como prometido também, os móveis chegando e móveis de primeira qualidade. Os móveis chegando. Móveis de primeiríssima qualidade, na caixa, novinho em folha. Tudo à altura da construção. Né? Exatamente. Inclusive a primeira pessoa que sentou no sofá foi a própria ganhadora também. Então tá, parabéns para vocês aí pela campanha e vamos torcer para a próxima que vem e as próximas que virão também. Exatamente. Obrigado aí todo mundo que participou da campanha, obrigado para a educadora e ano que vem vamos vir com coisa ainda melhor. Conforme prometido, conforme anunciado, a entrega da chave feita um dia após o sorteio, a entrega dos prêmios um dia após o sorteio. Então é uma campanha para fechar com chave de ouro, uma campanha que nós buscamos toda a transparência possível, vocês puderam ver, a gente não abre mão do sorteio ao vivo pela TV local, o sorteio ao vivo pela nossa fanpage, né? E, enfim, tudo isso exatamente para mostrar uma transparência ímpar na nossa empresa e na nossa campanha. Eu estava conversando com a ganhadora, ela disse que não teve oportunidade de vir aqui antes, durante o processo, que vocês inclusive abriam a casa para visitação pública. Ela disse que não esperava que fosse isso, ela achava que fosse uma casa normal, simples. Hoje cedo eu estive com ela aqui e foi bonito já de ver a emoção dela, da família, né, dos netos, enfim, dos filhos. Enfim, foi bacana, porque como eu disse durante a campanha, foi uma casa que foi feita com muito carinho, uma casa que foi feita como se fosse para nós. Porcelanato, portão eletrônico, enfim. Então, assim, eu realmente estou muito, muito feliz, muito a calma, leve de ter feito essa campanha maravilhosa e ter realizado o sonho de mais uma família, Claré. Eu estou vendo que você está feliz, mas também, logicamente, qualquer um no seu lugar ficaria emocionado, porque é uma forma muito bonita e elegante de vocês estarem retribuindo a confiança que os clientes sempre depositaram e vão continuar depositando sempre em vocês do Real, devido ao bom atendimento, à qualidade, enfim. Eles também merecem, né? Exatamente, Claré. Eu digo isso, né, nas nossas entrevistas, que essa é uma campanha que a gente agradece e tenta devolver um pouco dos que os clientes fizeram conosco durante esses 34 anos de história. Esse ano de 2017, que foi um ano difícil, mas que o Real novamente se superou, reinauguração de loja, enfim, uma campanha recorde, né? Num ano tão difícil, nós fizemos a maior campanha da história da cidade, né? Eu não me recordo de nenhuma outra campanha tão grande igual essa, uma campanha única de uma única empresa aí, está sorteando um prêmio desse aí no valor aí de R$200 mil. Bem, só para a gente finalizar, você disse aí que ano difícil, que foi 2017, mas é aquele problema, né? Sempre existe aquele ditado, que é na dificuldade que as pessoas e principalmente os empresários se reinventam. É o que vocês fizeram, né? É o que nós tentamos fazer. Fomos lá, contra, né, todas as... Dando contra a correnteza? Reinauguramos uma loja de 20 anos, a loja ficou linda, ficou perfeita, já estamos tendo resultado e daí surpreendemos com a campanha. Aproveitando para já comunicar, na quinta-feira o Real já lança uma nova campanha, que é a campanha Marcas Campeãs, com mais de R$1,5 milhão. É uma campanha a nível estadual, porém os nossos clientes podem ganhar uma casa, 6 carros e 10 motos. Então já na quinta-feira nós já iremos lançar uma nova campanha de mais de R$1,5 milhão de prêmios. E vão participar. Essa é uma campanha um pouco diferente, que a pessoa tem que pegar o papelzinho, que se cadastrar no site, mas já é uma nova campanha na quinta-feira, que a Dona Maria pode participar também e quem sabe aí o raio cair 2 vezes no mesmo lugar. Obrigado, parabéns aí mais uma vez pela campanha. Obrigado, Claré, obrigado, educador, aí por estar junto conosco em todas as campanhas, trazendo seriedade e transparência, que é o que a gente quer. Muito bem, dessa forma nós mostramos como foi a entrega das chaves e da casa à senhora Maria José do Nascimento Ferrão, felizarda, a feliz ganhadora do sorteio da promoção de final de ano dos Supermercados Real. Com imagens de Paulinho Tolentino, reportagens Antônio Claré para o Educadora Entrevista.
Tá certo, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos como sempre amanhã, logo após Fique Sabendo com mais um Educador Entrevista. E você fica agora na companhia da TV Brasil.